E aí galera, graça e paz, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, em nome do Senhor Jesus. Tô aqui para compartilhar mais uma vez a palavra de Deus com vocês. E hoje é o último vídeo da série que nós começamos com o tema lavados, separados e aceitos. E durante todo esse processo, durante todo essas mensagens, nós viemos caminhando, falando sobre o propósito da morte de Jesus, o propósito do sangue de Jesus, o propósito da vontade de Deus de nos dar a liberdade para vivermos realmente livres do pecado e felizes na sua graça. E hoje a última palavra, ela se encontra lá em Tiago, capítulo 1, versículos do 16 ao 18. E antes de iniciar a palavra, eu peço que você faça parte dessa comunidade, que você compartilhe essa mensagem para que outras pessoas elas sejam abençoadas e cheguem ao conhecimento da verdade e para que o Senhor as conduza segundo a vontade dele para a vida delas, fazendo assim a obra dele por sua palavra nos seus corações, tá bom? Então vamos lá. Tiago capítulo 1, versículo 16 ao 18, a palavra diz assim: Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo o que ele criou. O versículo 16, ele nos traz um alerta. Ele nos chama, convoca a se posicionar em uma prontidão. E a prontidão é não se deixar enganar, ou seja, não se deixar iludir, não se deixar confundir. Ele diz: meus amados irmãos, não se deixem enganar. Ou seja, não se deixem iludir, não se deixem confundir. Entendam uma coisa, é o que ele está querendo dizer. Entendam isto, prestem atenção nisso, porque isto é a verdade. E ele diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Deus, ele não é inconstante. É por isso que ele sempre disse na palavra que ele é o mesmo e não muda. E a palavra aqui está nos dizendo para que não nos enganemos, mas para que entendamos essa verdade. Creiamos, confiemos que essa é a verdade. Qual verdade? Que toda boa dádiva e que todo dom perfeito, ele vem do alto, descendo do Pai das luzes. Ou seja, que toda a bênção, que toda a mudança e a transformação que traz a cura e que traz a liberdade, ela vem do alto, ela vem de Deus. O versículo 18 fala: por sua decisão, pela decisão dele, ele nos gerou pela palavra da verdade. Em João, no capítulo 1, diz que Jesus é a palavra da verdade. Deus usou Cristo para que através de Cristo, como diz aqui em Tiago 1,18, nós fôssemos gerados pela palavra da verdade, para que nascêssemos como filhos verdadeiros, para que fôssemos filhos da verdade. E ele diz: a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo o que ele criou. A fim de sermos, ou seja, com o propósito de sermos os primeiros frutos, ou seja, os primeiros resultados de tudo o que ele criou. A palavra da verdade, ela veio, se encarnou e nos ensinou, nos mostrou o que Deus tinha e queria, havia decidido, havia planejado. E essa palavra, ela se encontra hoje escrita, mas essa palavra, ela se encontra hoje viva. Viva e para sempre.
Assim como quando foram até o túmulo e procuraram por Jesus, e o anjo disse àquelas mulheres: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está mais aqui, ressuscitou. Jesus, ele é a palavra da verdade. Havia morrido para que o plano de Deus fosse concluído completo, como ele disse, está consumado. Morreu e ressuscitou. E essa é a palavra da verdade que na minha e na sua vida nos gerou, nos tornou filhos dessa liberdade, filhos dessa vontade de Deus que ele tem para minha e para a sua vida através de Jesus. Se você não leu, quer dizer, se você não assistiu, não acompanhou essa série, então eu recomendo a você para que você veja, acompanhe desde o início, para que você entenda, para que você possa compreender, você possa entender de Deus e perceber que vontade maravilhosa Deus tem para mim e para a sua vida e como Ele fez isso através de Cristo, no plano que Ele fez, levando Cristo até aquele lugar na cruz, que era o meu e o seu lugar, para que hoje eu e você tivéssemos a vida e a vida em abundância que Jesus e somente Jesus nos dá. Guarde essa mensagem em seu coração, lembrando sempre que toda boa dádiva e todo dom perfeito ele vem do Pai. Lembre principalmente que Deus não quer que você se confunda, que você se engane, mas que você entenda isto, que você creia nessa verdade. Toda boa dádiva e todo dom perfeito ele vem do alto, ele desce diretamente do Pai das luzes, que não muda, mas que permanece sempre o mesmo, e que ele, como diz aqui a palavra, pela decisão dele, te gerou pela palavra da verdade, para que você fosse um fruto, o fruto das primeiras obras que ele criou. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Tchau.